Olá, amigos. Recomeçamos hoje a nossa leitura comentada do poema épico Os Lusíadas. Lendo hoje as estrofes 14, 15, 16 e 17. Aliás, iremos até a 18 hoje. Antes, porém, eu quero mostrar para vocês, eu tive a satisfação de receber um comentário de uma mãe, uma seguidora, que disse que os filhos de 8 anos e 10 anos acompanham essa leitura e compreendem essa leitura dos Lusíadas. Então, para essa mãe, para Amanda, eu quero recomendar 3 livros. O primeiro é este, vejam, que graça. A Viagem de Vasco da Gama, de Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo, editora Atual. É um livrinho com, deixa-me ver, 32 páginas. 32 páginas, com muitas imagens, vejam só que interessante. Muitas fotos, reproduções, ilustrações e todas as informações importantes sobre as etapas de Vasco da Gama. Vejam lá, o mapa da navegação e informações geográficas, históricas, culturais, informações de navegação. Tem aqui um questionário, vejam que bacana. Além do questionário, tem um caça-palavras, o que eu chamei de questionário, os autores estão chamando aqui de suplemento de trabalho. É um questionário para fixação da aprendizagem, não é? Para fixação do conteúdo. Vejam que coisa interessante, eles reproduziram mapas históricos, vejam, não é? Ilustrações de grandes artistas, com flagrantes do comportamento das nações, das tribos que entraram em contato com Vasco da Gama, informações sobre as naus, sobre o processo de leitura do céu, das estrelas, das constelações, como referência de navegação. Então é uma fonte para as famílias e para as crianças em especial. Ok? Tem um índice também ilustrativo, aliás, ilustrado, né? Ilustrado e ilustrativo. É uma leitura importante para as crianças. Também recomendo o Diário da Viagem de Vasco da Gama. Esse já é um livro mais volumoso, com análises, com o diário e análises a respeito do diário. E este é da editora Objetiva. É bem provável que estes livros estejam esgotados, mas vocês podem encontrá-los por aí nos sebos, né, nos alfarrábios. Este livro em especial tem uma introdução escrita por um historiador esquerdista, às vezes ridículo, inclusive, muito abraçado às questões ideológicas, chamado Eduardo Bueno, mas, apesar disso, vale a pena ler. Tá bem? Aliás, até para treinar uma leitura crítica desses autores, né? E uma obra da Martins Fontes, editora Martins Fontes, de autoria de Leonoreta Leitão, com ilustrações de José Fragateiro. É provável que eles sejam portugueses, hein? Com esses sobrenomes, é bem provável. Os Lusíadas para crianças. Era uma vez um rei que teve um sonho. Vejam só, é uma leitura que eu recomendo, tá bem? Bom, além disso, quero mostrar uma curiosidade de alfarrábio, de sebo. É uma obra, essa com certeza fora de edição. Os Lusíadas, quadrinização do poema de Luís de Camões. Como o nome já diz, é uma revista em quadrinho, né? É a história em quadrinhos, com, ao final dos quadrinhos, esses bicos de pena maravilhosos. Maravilhosos. Eu acho que é de Gustave Doré, não tenho certeza. Agora eu não consigo enxergar, estou sem óculos. É assim, já enxerguei aqui o G e o D maiúsculos. Mas pelo estilo, né? O estilo já diz tudo. Vejam só, que lindeza são as ilustrações do final, mas antes delas, a edição já está toda descolada, caindo aos pedaços. Antes dela, nós temos a história em quadrinhos. Opa, que pena, é uma edição colada, não é uma edição costurada. Então, esse tipo de edição costurada, ela sempre corre esse risco. Vejam só, aqui começa a história, tá bem? Com uma biografia, uma breve biografia, depois a história propriamente dita. Caso vocês tenham interesse e disponibilidade financeira para comprar, pesquisem que vocês encontrarão. Deixa eu só dar a fonte da História em Quadrinho. A História em Quadrinho foi publicada
pela editora, só um minuto que eu já digo, editora Brasil América, no ano de 1973. Então, tem aí já 50 anos, dificilmente vocês acharão a não ser em sebo, ok? Bom, então hoje, estrofes de 14 a 18. Nós já tínhamos compreendido que as estrofes que vão de 1 a 3 são as estrofes que fazem a exposição do assunto, a exposição do tema, não é? Depois percebemos que da 4 em diante até a 18, nós temos a dedicatória, a invocação das ninfas do Tejo e a dedicatória, não é? Essa evocação das ninfas, ou invocação, ela substitui a evocação das deusas, da musa, não é? Que normalmente aparece nessa estrutura, nessa sequência estrutural, nas obras épicas clássicas, como Camões. Aqui neste poema, ele apresenta os valores de Portugal, a importância de Portugal, o relevo dos homens de Portugal e da história do país. Ele, obviamente, destaca e transporta esses elementos, ele destaca os elementos portugueses, os elementos da própria cultura, e faz adaptações daquela matriz, daquele modelo clássico grego ou greco-romano para o poema épico que ele está a construir, né? Ele, durante a elaboração do projeto da obra e durante a execução, ele fez questão de fazer essas referências à cultura portuguesa. Bom, então nas estrofes de 14 a 18, nós continuamos aquilo que ele fez ao longo da dedicatória. É uma dedicatória a Dom Sebastião. Ele, portanto, enaltece as características de Dom Sebastião, os feitos dele na história. Dom Sebastião reinava quando ele publicou os Lusíadas, vai falecer anos depois. E então a obra foi escrita com Dom Sebastião vivo, obviamente, reinando, e o autor, Luís de Camões, estabeleceu um diálogo, quer dizer, um monólogo, né? É ele falando para o Dom Sebastião. É o eu lírico criado por ele falando com Dom Sebastião, tratando pelo pronome vós. Então, na estrofe 14, nós temos o seguinte: nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos lá da aurora, reinos da aurora são os reinos do Oriente, nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos da aurora se fizerem por armas tão subidas, vossa bandeira sempre vencedora. Então, vejam só, ele fala que os versos dele, estes que contam os feitos portugueses e os feitos de Dom Sebastião, eles não serão esquecidos nem lá nos reinos do Oriente, né? E ele diz: um Pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas, por quem sempre o Tejo chora, Albuquerque terrível, Castro forte e outros em quem poder não teve a morte. Então vejam só, o Camões cita aqui homens portugueses valorosos. Nós já tínhamos visto lá atrás que ele fala que a lei da morte só é vencida por homens que deixam obras valerosas. Lembram-se? Logo lá nas primeiras estrofes, na primeira, salvo engano. Então é disso que ele está falando. Como ele diz para o Dom Sebastião, nessa dedicatória, que o país é grande e que ele, como rei, ele também é grande, ele lembra a importância dos grandes homens portugueses. E aí ele vai citar Almeidas. Almeidas são dois. Um pai e um filho que lutaram por Portugal. O filho, inclusive, era vice-rei. Então, e morreram lutando por Portugal. Por isso ele diz, um Pacheco fortíssimo, esse Pacheco é Duarte Pacheco Pereira. E depois do Pacheco ele fala de Almeidas, e depois de Almeidas ele fala de Castro, né? Por isso ele diz assim, um Pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas, por quem sempre o Tejo chora, o Tejo é o rio, né? Que lamenta o rio. É importante citar o rio Tejo, porque é um dos maiores rios da Península Hispânica. Ele nasce na Espanha, atravessa, passa por grande parte de Portugal e termina no mar, né? Exatamente próximo do local, aliás, ali no entorno do local do qual partiram as naus.
do porto, né? Exatamente no porto. Albuquerque, terrível, é terrível, né? Mas aqui está escrito terrível, na forma do período, e mais elegante. Castro, forte, e outros em quem poder não teve a morte. Então, nessa dedicatória, mais uma oportunidade para valorizar os homens, os barões assinalados portugueses. E enquanto eu canto, enquanto eu louvo, né, enquanto eu falo destes homens, com este canto, que é o poema, com esta obra, e a vós não posso, sublime rei, que não me atrevo a tanto, tomai as rédeas, vós, do reino vosso. Dareis matéria a nunca ouvido canto. Então, é isso, né? Sempre essa forma laudatória, elogiosa de falar com Dom Sebastião, sobrevalorizando os feitos também dele. Comece a sentir o peso grosso de exércitos e feitos singulares de África, as terras, e do Oriente, os mares. Então vejam só, Dom Sebastião e Portugal não são grandes só para os portugueses, não são grandes só para a Europa, mas eles também são grandes, são respeitados e são temidos por África e pelo Oriente. É isso que está dito aqui, né? E ele continua, em vós os olhos têm o mouro frio. Em vós o mouro frio tem os olhos. Em quem vê seu exício é aniquilamento, afigurado, ou seja, desenhado, mostrado. Eu já me referi à reconquista de Portugal, né, da Espanha e da Lusitânia, que tinham sido invadidas pelos mouros, que lá estiveram por 800 anos, e que Portugal foi importantíssimo nessa reconquista. Então ele se refere a isso. Olha, os mouros temem o Senhor, eles têm medo do Senhor, né? Em vós os olhos, o mouro tem os olhos frios, o mouro frio tem os olhos, perdão, em quem vê seu exício afigurado. Só com vos ver, o bárbaro gentio mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Então, essa inclinação do pescoço é um sinal de submissão, né? Tétis, quem é Tétis? É a esposa de Netuno, portanto, a esposa do mar, deusa do mar, né? Tétis, todo o cerúleo senhorio tem para vos pôr, aliás, tem para vós, desculpa gente, eu estou sem óculos, então às vezes eu não enxergo os acentos. Tétis, todo o cerúleo senhorio, cerúleo é o azul do mar, portanto, falar de cerúleo é o mesmo que falar de mar, né? Tétis, todo o cerúleo domínio do mar, o domínio do mar, né? Tem para vós por dote aparelhado. Tétis, a deusa do mar, pretende dar ao Senhor o mar, ok? Dizer que pretende dar a ele o mar é o mesmo que dizer assim, ó, as navegações são vossas, não é? As navegações, os mares são vossos, tomai-os, né? Tem para vós por dote aparelhado. Então, se Tétis quer dar a ele, Dom Sebastião, o mar como dote, Dom Sebastião é tido por Tétis como uma espécie de genro, né? Como se estivesse divinizando, ressaltando o valor dele. Tem para vós por dote aparelhado, que, afeiçoada ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos como genro, ok? Dando como dote o mar. Vejam, recentemente eu li de um esquerdista uma crítica sobre os Lusíadas. É impressionante isso, né? A gente começa a falar dos Lusíadas, a esquerda percebe que é um movimento em prol da recuperação dos clássicos, e ela vem com as quatro patas querendo demolir o valor dos clássicos. Então, um certo esquerdista, num certo jornal, publicou uma crítica sobre os Lusíadas, dizendo que, ressaltando esse vínculo dos Lusíadas com a mitologia, mostrando um olhar parcial, irreal, incompleto, marcado pela ideologia, afirmando que Camões está valorizando mais o paganismo oriundo da mitologia que os valores cristãos. Isso não é verdade. Camões, o tempo inteiro, lembram-se do começo, quando ele fala que as navegações existiam principalmente por causa do aumento, do desejo de aumentar a cristandade da parte dos reis de Portugal, né? Então, toda hora, Camões ressalta aqui o valor de Portugal como um país que retoma o território
dos fundamentalistas e faz reviver o cristianismo. Então, essa é uma leitura parcial, que não faz sentido e que existe só para tirar dos conservadores o apreço pelos Lusíadas. Camões faz toda essa referência à mitologia por duas razões básicas. Primeiro, porque os modelos épicos são clássicos e todos eles foram construídos nessa toada, tendo como eixo os elementos da mitologia. E segundo, porque ele estava no Renascimento e a estética renascentista inteira recuperou os elementos clássicos, sobretudo o apreço pela mitologia. Então, neste gênero, ele não poderia deixar de fazer alusões à mitologia, sob pena de a obra não ser aceita, não acolher a publicidade que acolheu, ok? Então, ele continua na 17ª. Em vós se vem da olímpica morada. A olímpica morada é o Olimpo, o monte divino, né? Que, segundo a mitologia greco-romana, é o local da morada dos deuses. Então ele diz assim: em vós se vem da olímpica morada dos dois avós as almas cá famosas. Uma na paz angélica dourada, outra pelas batalhas sanguinosas. Em vós esperam ver-se renovada sua memória e obras valerosas. Então, essa estrofe faz referência aos dois avós que estão no Olimpo e que olham para o Dom Sebastião esperando dele a força, o vigor e a intenção capazes de elevar não só o nome de Portugal, mas o nome desses dois nobres já no Olimpo, né? Em vós esperam ver-se renovada sua memória e obras valerosas, e lá vos tem lugar no fim da idade, no templo da suprema eternidade. Então, é como não, ele está dizendo o seguinte: olha, esses avós estão lá, na transcendência, no Olimpo, no reino da eternidade, olhando para vós, esperando de vós essas ações, e ao mesmo tempo guardando para vós um lugar na eternidade. Quando o quê? Quando o Senhor chegar, né, no fim da idade. E aí, a 18ª estrofe, e nós pararemos aqui, porque a 19ª e a 20ª merecem uma análise particular, mais dedicada. A 18ª estrofe diz assim: mas, enquanto este tempo passa lento de regerdes os povos que o desejam, dai vós favor ao novo atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam. Então, ele está aqui terminando a dedicatória, ok? A Dom Sebastião, nessa estrofe. Na próxima estrofe, na 19ª, ele vai iniciar a narrativa da viagem, tá? Continuando. E vereis ir cortando o salso argento os vossos argonautas, porque sejam que são vistos de vós no mar irado, e costumai-vos já a ser invocado. Bom, algumas palavras aqui que merecem explicação. Uma delas é argonauta, não é? Argo é uma cidade da Grécia. E também era nome de um barco importante da história grega. São informações necessárias para a compreensão da palavra, né? Nauta é aquele que usa a nau, que trabalha na nau, que conduz a nau. É o marinheiro, né? Astronauta é o que navega pelos astros. E o argonauta é o que navega em barcos pelos mares, ok? Então, vale a pena repetir essa leitura. Mas enquanto este tempo passa lento de regerdes os povos que o desejam, dai vós favor ao novo atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam. Então, os povos esperam que o Senhor os reine. Enquanto isso não acontece, favoreça estes meus versos, não é? Que são vossos, são para cantar os vossos feitos ao lado dos feitos portugueses. E vereis ir cortando o salso argento os vossos argonautas.
porque vejam que são vistos de vós no mar irado. Então, ele termina essa dedicatória esperando o apoio do Dom Sebastião e desejando a ele que ele, de fato, leve ao cabo essa expectativa de ampliação do reino de Portugal e da regência dele. Ok? Bem, é isso. Ficamos por aqui hoje e no nosso próximo encontro veremos a estrofe que apresenta o início da narrativa da viagem de Vasco da Gama. Ok? Até lá, um grande abraço a todos.